Oi pessoal, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Giovanni Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Reino e Propósito, trazendo aqui vídeos falando sobre o Reino de Deus, né? Baseado nos valores do Reino de Deus e nosso propósito, que é o propósito de conhecer a Deus e prosperar, ter uma vida abençoada. Bom, então eu peço que você fique comigo até o final do vídeo. Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva aqui no canal, tá? E curta para me ajudar aqui, porque dá trabalho fazer esses vídeos. Bom, estou iniciando hoje uma série de vídeos, tá? Não sei como que vou fazer, tá? Que eu tenho alguns vídeos aí pendentes já para postar, que eu estou em dívida comigo mesmo e com vocês. Mas bom, vou fazer essa série aqui, tá? E essa série se chama Revolta com uma Geração. E nessa série eu vou usar um versículo aqui como base, que está em João capítulo 7, versículo 32. Está escrito assim... não, 31 também. É que eu tava sem minha caneta na hora, né? Minha caneta azul. Que tá meio disfarçado o ambiente, tá, mas tá um pouco bagunçado aqui. Vocês não estão vendo o lado da bagunça. Mas olha só. As minhas canetas eu tinha perdido aqui. E eu já encontrei, na verdade. Porque se você visse como que a gambiarra que eu fiz para deixar esse celular em pé aqui, para poder gravar, né, e ficar com a mão livre para poder falar e pegar a Bíblia, você não faz ideia do que eu fiz aqui. Mas enfim, continuando pessoal, olha só que bacana. João capítulo 7, versículo 31 e 32. E disse o Senhor: a quem, pois, compararei os homens desta geração? A quem são semelhantes? Versículo 32 agora. São semelhantes aos meninos que, assentados nas praças, clamavam uns aos outros e dizem: tocamo-vos flauta e não dançastes? Tocamo-vos lamentações e não chorastes? Então olha que bacana. Então Jesus ele fala assim: a quem vou comparar essa geração? E o título dessa série de vídeos, tá? Que com esse vai completar 5. Esse aqui é a introdução, é Revolta com uma Geração. Então eu vou falar em tom de revolta. Você vai ver eu falando algumas vezes assim, meio que nervoso. Mas de acordo com o tema do vídeo, tá? Com o tema dessa série de vídeos, tá? Com o tema dessa playlist aqui. Por isso que eu vou falar dessa forma, mas não se assustem. Então olha que bacana isso. Jesus ele pergunta: a quem eu vou comparar? Então ele está avaliando aquela geração de pessoas. Ele pergunta: a quem eu posso comparar vocês? Então ele faz ali uma ilustração. Ele fala só: tem um grupo de meninos tocando flautas do outro lado da rua e fala assim, olha, convidando eles para tocar para dançar. E aí eles também não aceitam, não, a gente também não quer. Aí depois eles vão e convida eles para chorar e também eles não choram. Então, o que acontece? Ele está dizendo o seguinte: poxa, essa geração, ela não está ouvindo o que eu estou falando. É como se ele estivesse dizendo isso. Jesus ele vem trazer a palavra de Deus, Jesus ele vem ensinar diversas coisas e as pessoas, elas não aceitam. Antes disso, ele está falando no contexto, né? Deixa eu ver aqui. Eu vos digo, tá, sobre João Batista. Então, ele fala que as pessoas não aceitaram João Batista, mas ele era o maior dos profetas. Ou seja, as pessoas elas não querem aceitar a verdade e elas acham que está tudo bem. E é o que acontece hoje também, que nós vemos. Tá? Então, esse vídeo ele fala sobre a revolta com uma geração. Uma geração que ela não dança e também ela não chora. E quando a gente está falando de dançar, não é naquele tom de dançou, de se ferrou. E quando fala de chorar, não é só de problemas, lamentações. Ele fala de nós não nos alinharmos com a voz de Deus, com aquilo que Ele está nos falando. Ou seja, quando Deus ele fala para você, é tempo de dançar. Bati o braço aqui. É tempo de você dançar, é tempo de você se alegrar. Você não se alegra. Quando Deus ele fala para você, é tempo de você chorar, de você entender. Aí você não quer saber, porque nós estamos tão distraídos com diversas coisas que o sistema do mundo nos oferece, que aí nós não conseguimos ouvir a voz de Deus. E João Batista, Jesus fala nesse versículo que ele foi o maior profeta. Ele fala o seguinte: olha, entre os nascidos de mulher não existe ninguém maior do que João. E quem for menor do que João será... É isso mesmo, quem for menor do que João será maior no reino dos céus. Por quê? Porque João Batista ele era alguém que ele abriu mão de tudo que ele tinha para fazer aquilo que Deus colocou no coração dele, que era preparar o caminho para que quando Jesus viesse. E o interessante de João Batista é que ele fala o seguinte: quando perguntam quem ele é em João capítulo 1, fala assim: quem é você? Você é o profeta? Você é o Messias? Você é isso? Começam a fazer perguntas a ele: aí você é isso, você é aquilo. Aí Jesus fala, João Batista, perdão, ele fala assim: não, eu não sou nada disso.
eu sou apenas uma voz. Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Então nós estamos em uma geração onde elas têm muitas vozes, tá? Mas muitas vozes de notícias, de informações, de achismos, disso, daquilo, mas esses tipos de vozes, eles só confundem a nossa cabeça. E João Batista, ele veio no meio daquele turbilhão que estava vivendo naquela sociedade, as pessoas estavam ali opressas por um sistema político que eles estavam vendo naquela época, então João Batista, ele vem para colocar as coisas no lugar. A Bíblia fala em Zacarias que ele ia vir para juntar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Né? Ele ia vir no espírito e no poder de Elias. Então, nós clamamos hoje por uma geração. Então, essa geração, Jesus fala, ela nem dança nem chora. Ela é o quê? Se ela nem dança nem chora, o que ela é? Apática. O que é apática? Eu tive um sonho uma vez, isso me lembrou, tá? Nada planejado aqui, tá? Esses vídeos estão todos sem roteiro. Só terminei o tema e estou trazendo aqui para vocês algumas coisas que estão no meu coração. Teve um dia, muitos anos atrás, eu era adolescente, tá? Eu não sou mais adolescente, por mais que alguns acham que eu sou, né? Mentira, tá? Mas algumas pessoas, quando eu comecei num trabalho que eu tô falando, você é um aprendiz, ficaram me zoando, me chamando de jovem aprendiz, só pra me encher o saco. Eu tenho cara de, né? Um pouco cara de novo. Mas olha só, pessoal, nessa época eu era adolescente, eu tive um sonho em que eu via Jesus no sonho voando, né? E eu ia voando com ele também, ele e algumas outras pessoas. Mas antes disso, peraí, me lembrei, teve um contexto que tinha algumas pessoas ali que estavam, né, endemoniadas, e a gente orava repreendendo, eu orava repreendendo e tal. E aí depois disso, o que acontecia? Aí não dava certo, parece aquela repreensão, aí eu começava a orar, Senhor me ajuda, clamando ali a Deus, né? Senhor ajuda, aquela oração bem simples e básica. Aí Jesus vinha e fazia, né, um milagre ali e tal, e de repente em outro momento mostrava eu subindo, voando ao lado de Jesus, ali tipo Superman, né? Aquela coisa bem história em quadrinhos. Só que aí Jesus olhava assim para quem estava em volta e falava assim, olha, vocês estão apáticos. Falei, poxa, estão apáticos. Interessante, né? Jesus usar essa linguagem. Então, aí Jesus ele falava isso naquele momento. Parece que estava expulsando, tentando expulsar aquele demônio da pessoa ali num contexto que estava ali dentro de uma casa. Mas depois ele falava assim, vocês estão apáticos. E aí, peraí, aí qual que é interessante? Que peraí, você está vendo Jesus, você está falando com Jesus, você está ali tentando expulsar o mal da sua vida, e Jesus fala que você está indiferente, como assim? Então nós vivemos em uma geração que ela está, como eu estava naquele sonho, apático. O que é estar apático? É estar indiferente, tipo assim, tá aí. Entendeu? Por mais que, você fala isso, você não sei o quê, mas no geral, às vezes não tá nem aí. Sabe? O que é isso não tá nem aí? É aquele se importar falso, tipo, você viu a notícia, não sei o que, não sei o que lá. Mas, desculpa, tá? Eu sei que nós vemos muitas notícias chocantes hoje em dia, outras comoventes, outras que são importantes, mas eu tenho o seguinte pensamento hoje. Se você tiver um pensamento diferente de mim, tá tudo bem, mas o pensamento que eu tenho é: número 1, eu vou ver essa notícia, eu vou orar por essa notícia. Número 2, essa notícia, eu posso fazer algo a respeito dessa notícia? Número 3, essa notícia, o que isso influencia na minha vida? Para mim, são os 3 filtros que eu tenho ao ouvir alguma informação ou notícia. Se eu não vou orar por isso, se aquilo, eu não posso fazer nada sobre aquilo, e se aquilo não vai fazer nenhuma diferença na minha vida, eu não quero saber daquilo. É claro que também a gente você está vivendo como alienado, você não quer saber de nada que está acontecendo no mundo. Não, hoje em dia não tem como você não saber o que está acontecendo no mundo. Se você não ligar o jornal, alguém vai te falar. Se você ligar o celular, vai vir uma notícia para você de alguma coisa. Não tem como você fugir. Né? As notícias estão aí, as coisas estão acontecendo no mundo, tá aí. Então não adianta eu vir aqui para falar para vocês aqui no vídeo coisas que vocês já sabem. Coisas que vocês já estão vendo em outros canais. Não vai mudar nada na sua vida, me desculpa, mas esse aqui não é um canal de notícia, não é um canal de informação, não é um canal de ficar falando mal dos outros. Então esse é um canal de reflexão, tá? De inspiração. Esse é um canal de trazer as pessoas para o lado do empreendedorismo, do desenvolvimento pessoal e também na parte bíblica também. Tá? Não é canal de um monte de coisa que você imagina. Mas não parece que não sei o que, não importa. Tem até o Kenshin aqui, tá? Que eu gosto de desenhar, ele tá ali de forma clandestina, porque eu nem colei ele na parede. Né? Eu gosto de história em quadrinhos japonesa, eu nem terminei de pintar ele, que minha filha estava me ajudando a terminar de pintar. Na verdade era para ele ser preto e branco, minha filha teve a ideia de pintar, mas enfim. Mas olha só, então, né, eu não tenho nenhum cenário aqui, o cenário é essa estante aqui, enferrujada, mas o que eu quero dizer para você é que nós vemos em uma geração indiferente. Indiferente, que eu falo, é um falso se importar, porque tem uma notícia, não sei o que lá, e comenta, mas qual que é a realidade?
qual que é a verdade? Jesus ele está falando, eu quero uma geração que ela esteja atenta, sabe, à minha voz. É isso que Jesus está falando, em outras palavras. Ele está falando aqui, eu estou aqui falando com vocês, está nesse versículo bíblico, não eu, misericórdia. Mas nesse versículo aqui, Jesus está dizendo assim, gente, que coisa, hello, eu estou aqui falando com vocês, eu sou o próprio Deus, desci lá do trono do céu, vim aqui falar com vocês e vocês não estão me ouvindo. Tipo assim, poxa, o que mais você quer para sua vida? Eu estou aqui em carne e osso, Jesus falando, tá, na Bíblia. Em outras palavras, é isso que ele estava querendo dizer. Eu estou aqui falando e ninguém está me dando ouvido, poxa. Eu estou aqui pregando, estou aqui curando, estou aqui expulsando o demônio e vocês continuam indiferentes. E nós vivemos em uma geração de pessoas indiferentes, de pessoas apáticas. Tá vendo às vezes Jesus curar, tá vendo Jesus fazer alguma coisa legal e não sei o que e continua. Legal. Então, assim, gente, é isso que a gente está fazendo. Só que ele precisa haver algo dentro de nós se movendo. A Bíblia fala, se o Espírito... A Bíblia não, perdão, olha eu, misericórdia. Quando fala assim, tem um cântico que diz, se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o rei Davi, eu oro como o rei Davi. Então nós precisamos ter esse Espírito se movendo dentro de nós. Porque o Espírito de Elias e João Batista é um Espírito que ele se move. Elias, ele se movia, ele caminhava, ele ia fazer a vontade de Deus onde ele ia. E João Batista também, ele ia ali, ele pregava e chamava as pessoas ao arrependimento, chamava as pessoas à verdade. Então Jesus ele se incomodava com aquilo, ele falou, poxa, João Batista pregou de forma tão clara para vocês, e vocês não conseguiram ouvir, o que mais posso fazer para vocês? Não sei nem o que fazer. Tem hora que Jesus eu vejo assim, ele cansado, ele olhava assim e falava, poxa, não sei nem o que fazer. É tipo assim, eu tô aqui gravando um vídeo aqui, e vocês estão assim, meu, mais um vídeo, mas não sei o que. Tipo assim, mano, não sei o que fazer, entendeu? Quando você grava um áudio aqui de inspiração para colocar na comunidade no WhatsApp, que eu tenho uma comunidade no WhatsApp que eu compartilho áudio de 3 minutos e pouco. Aí, poxa, as pessoas não ouvem, aí eu olho assim e falo, meu Deus, não sei o que fazer. Porque você tá tentando, você tá extraindo do máximo que você tem de você para derramar e a pessoa não quer. Mas isso, pessoal, isso é no geral, tá? Eu não tô me colocando aqui como melhor que ninguém, mas isso nós vemos as pessoas no geral, algumas pessoas revoltadas, tá? E eu vou te colocar aqui, me incluir nesse contexto, a revolta como uma geração, pessoas revoltadas, porque, poxa, vê que as pessoas, elas têm inteligência, elas têm capacidade, mas elas se recusam. Por quê? Porque elas estão apáticas, elas estão diferentes, elas preferem as coisas fáceis, preferem as coisas, as informações jogadas, não querem ler, não querem nada de mais profundo, querem ter uma vida superficial. Por quê? Porque é mais fácil. Mais fácil acordar de manhã, ir lá trabalhar, aí reclama do meu chefe, porque meu chefe não me paga o suficiente, aí eu reclamo de fulano de tal, reclamo do vizinho que me fez não sei o que, reclamo de... Mas fazer alguma coisa? Não, que isso? Pra que fazer alguma coisa? Não, legal. Como dizem a famosa frase que eu gosto, que eu já falei mais de uma vez aqui no canal do YouTube, se não me engano, essa é a terceira que eu falei aqui, acho que foi... Tá, eu vou falar aqui qual foi o presidente que falou isso, tá? Mas ele falou assim, o homem não deve perguntar o que esta nação deve fazer por esse homem, mas o que esse homem deve fazer pela nação. Muitas vezes nós perguntamos, quem pode me ajudar? Né? E a pastora falou hoje no culto, poxa, aquele homem vivia 38 anos ali esperando alguém jogar ele no negócio ali. E aí tem um momento que Jesus ele aparece para ele e fala assim, é o seguinte, eu tô aqui, se você quer, levanta e anda. Então é a mesma coisa que Jesus está falando aqui, poxa, eu tô aqui, eu tô falando com vocês. Então aí eu tô querendo dizer o seguinte, poxa, isso aqui é a Bíblia, é Deus falando com a gente, sabe? Então, só o que acontece, a gente não consegue, infelizmente, né? Deus venha ter misericórdia de nós, da nossa geração, porque nós somos uma geração que ela não está ouvindo a flauta de dança, somos a geração que não está ouvindo o cântico de lamento, mas nós estamos ouvindo diversas outras vozes que têm roubado a voz de Deus na nossa geração. E o que eu falo não é uma voz de uma pessoa, não é uma voz de um profeta, é a voz que clama no deserto, que diz, preparai o caminho para o Senhor. Jesus está voltando. E ele vai vir com o reino dele, ele vai vir para julgar cada um de nós. Tá? Ele vai julgar o meu vídeo, vai julgar o que eu fizer, o que eu falar, vai julgar tudo que a gente fizer. Mas a questão é o seguinte, poxa, que eu quero despertar em você essa revolta. E não é uma revolta só com os outros, é uma revolta com você mesmo. Tá? Que eu e você possamos olhar para dentro de nós mesmos e não se revoltar com fulano de tal que está do seu lado, mas que você venha até observar alguém e você não venha julgá-lo, tá? Não é sobre isso esse vídeo, julgar as pessoas, mas sobre entender o que está acontecendo no seu contexto, onde você está, e entender o que está acontecendo com você. E você pegar tudo isso e você se revoltar com você mesmo e você falar, poxa,
Eu tenho que fazer alguma coisa comigo mesmo, em primeiro lugar. Porque a única pessoa que eu posso mudar de verdade sou eu. As outras pessoas eu posso afetar pelo meu exemplo ou inspirar elas, mas a única pessoa que eu posso mudar de verdade sou eu mesmo. Pessoal, esse foi o vídeo, tá? O primeiro vídeo aqui da série de introdução à revolta de uma geração. Tá? Nós somos uma geração revoltada. O que é revoltada? Você, poxa, não está indignado. E nós queremos se indignar com aquilo que não está nos acrescentando nada. Aquilo que Deus ele mostra para nós, que a gente sabe que a gente tem que fazer. Tá? A gente já sabe. Tá? A gente já sabe. Eu vou até desligar esse vídeo aqui porque já cansei. Já cansei já. Cansei até de mim mesmo. Tá? A gente já sabe o que a gente tem que fazer. A gente não faz. Tchau. Fique comigo, tá? Se inscreva no canal. Compartilhe com quem você seja abençoado. Que tenha sucesso. Tchau.